Dando continuidade ao nosso programa, nós vamos ter agora dois palestrantes, o Ciro, que é fiscal da Receita Federal, e o nosso consultor de empresa, o Vitor, que vão falar sobre execução e fiscalização da nossa política de investimento. Aquele papelzinho que a gente tem que fazer todo ano para ser aprovado, tudo. Então, vamos falar um pouquinho de como proceder com essa política. Começamos primeiro, então, com Ciro. Pode ser? Bom dia. Falar um pouquinho sobre execução da política de investimento, né? Meu nome é Ciro, trabalho na Secretaria de Previdência, essa parte de investimento. E essa parte aí da execução e fiscalização da política de investimento, mas muito antes disso é como elaborar a política de investimento, né? Para a gente ter uma execução, uma fiscalização adequada, é importante que ela seja feita de forma adequada, né? E aí permitir que depois, na execução, na fiscalização, elas de fato sirva como um instrumento ali que ajude o RPPS a desenvolver seus investimentos. Então, tem um passador? Tem, né? Bom, então, começando aí a falar um pouquinho sobre investimentos, até antes de falar sobre a política, eu sempre gosto de mostrar esse quadrinho aí. Já não é... Tem uns 2 anos que eu tirei ele, precisa ser atualizado, mas não deve fugir muito disso. Isso aí é como o ingresso de recursos nos regimes próprios de previdência, de que forma se dão, né? Os recursos. Então, o que a gente vê, a maior parte dos recursos aí, claro, entra por contribuição e aporte, botar os dois, se for colocar os dois juntos aí. Então, a maior parte dos recursos é contribuição. Tem a parte de parcelamento, outras receitas também, que é uma outra parte ali. E a gente vê que o investimento, ou seja, só a rentabilidade dos investimentos, o que entra no RPPS, corresponde, no geral, de todos os recursos que entram na totalidade dos regimes próprios, por 12%. Só que, se a gente extrai ali, especificamente, tira ali o Estado, o Distrito Federal e as capitais, que a boa parte deles estão em regime financeiro, não tem pouca capitalização, ou seja, quase toda, muitos deles ali integralmente os recursos que entram no regime próprio são de contribuição. Então, quando a gente tira e a gente pega a grande massa aí dos municípios, né, que os demais municípios, tirando esses estados e capitais, a gente vê que o ingresso de recurso por investimento corresponde a praticamente 1/3 de todos os recursos que entram no RPPS. Então, é a forma de a gente... Não deveria ser diferente, né? Então, de não onerar o município ser obrigado lá na frente a arcar com todos os valores referentes ao RPPS, os investimentos contribuem com uma parcela bem grande disso. Então, assim, mesmo com todas as situações que a gente já teve nos regimes próprios, a gente continua vendo aí que os investimentos correspondem a uma parcela muito importante dos recursos que entram dentro do regime próprio. Então, essa gestão ali dentro do RPPS, claro, a gente tem que fazer toda a gestão atuarial, a gestão de contribuições, está sendo o repasse corretamente, mas a gestão de investimentos, conforme ela é mais bem feita, melhor é para o regime próprio, né? E aí, já entrando na nossa palestra sobre a política de investimento, para que ela serve, né? Então, assim, a gente, quando vai aí nos regimes próprios, ela não é simplesmente uma formalidade que a gente tem que fazer todo ano, tá? Antes de terminar o ano, eu vou reunir meu conselho, vou fazer a política de investimento.
ela, de fato, ela define as diretrizes para que a administração de recursos do RPPS seja realizada com eficiência e prudência. É isso que a gente tem que ter em mente quando vai fazer a política de investimento, e não simplesmente fazer uma peça ali, um papel, algo burocrático para cumprir uma formalidade legal que a legislação nos exige, e meio sem importância, né? Que é o que a gente vê muito copia e cola, as políticas de investimento muito parecidas, e ali, esse momento tem que ser debruçado por todos os representantes ali do regime próprio que participam do processo decisório de investimento, para que tenha uma política de investimento adequada e que, de fato, consiga essa eficiência e a prudência nos investimentos de recursos. Então, para quem que ela é destinada? Isso é importante a todas as pessoas, internas e externas, que participam do processo decisório. Então, quando a gente faz a política de investimento, ela é não só para nós, que estamos fazendo ali, mas principalmente para os outros que vão participar daquele processo ali. Então, o que eu costumo falar é, coloquem na política de investimento o máximo de informação. É o procedimento simples que eu faço aqui quando eu vou decidir por determinado administrador, por determinado gestor, por determinado fundo. Coloca na política de investimento. Por quê? Você está hoje ali, é um procedimento que você já faz, de repente, isso aqui, hoje já faço isso aqui, não vou deixar de fazer. Mas a política de investimento serve para todos os outros atores que participam do processo decisório. Então, às vezes, a pessoa fala assim, olha, eu não fico recebendo aqui assédio de outros participantes de fora do mercado, prestadores de serviço, ou então, seja lá quem for, aí vem aqui toda hora, me liga para poder investir nesse fundo e tudo mais. Se você coloca na política de investimento os seus critérios ali, olha, eu não transaciono com essa situação, na nossa política de investimento está definido lá que só vai entrar fundo desse tipo. Isso aí você acaba com todo esse assédio, ou vamos botar assim, até pelo lado positivo, você acaba com toda essa situação, porque a política de investimento, dentro dos investimentos do regime próprio, ali ela é a lei dentro daquele regime próprio. Então, tudo que tiver ali vai ter que ser seguido. Então, na hora de você aplicar o recurso, olha, isso aqui não está na minha política de investimento, eu não posso fazer. Então, o máximo de informação que você colocar ali, ela é direcionada para todos esses que participam do processo decisório. E aí, um outro ponto também, que depois que você coloca ali na política de investimento critérios ali e tudo mais, que devem ser observados, mesmo que lá na frente você não esteja mais naquela posição, para chegar uma outra pessoa ali, um outro responsável, um outro gestor do RPPS e tirar aquele critério ali da política de investimento, aquele critério de seleção, de escolha, de análise do fundo, para ele tirar aquilo ali, vai ficar muito esquisito ele tirar aquele critério sem uma justificativa. Então, vamos supor, chegou um gestor aqui que quer fazer um certo desvio de rota aqui, ele vai tirar aquele critério da política de investimento, mas ele já vai ficar esquisito dele pegar e tirar sem nenhum embasamento e tal. Então, até para isso, para o futuro, ela é importante, né? Por quem vocês sabem que ela é aprovada pelo órgão superior de deliberação e controle e elaborada pelos responsáveis pela gestão da RPPS. Aí, ainda do por quem, é outro ponto importante aí, que é a definição, a própria resolução do Conselho Monetário fala, então ele é o texto da resolução, a portaria também fala isso, que quando a gente fala quem é responsável pelo regime próprio, pelo investimento do regime próprio, todos os que participam do processo decisório. Em todos ali cabe a mesma responsabilidade igualmente? Não, cada um tem a sua função. E como é que eu vou definir isso? Também é na política de investimento. Esse cargo cabe essa atribuição, a esse outro cargo cabe essa. Claro que lá na lei do RPPS tem ali a definição das atribuições, mas no dia a dia dos investimentos a gente sabe que não é exatamente tudo que está ali na definição das atribuições. Então, assim, descrevam o máximo que vocês conseguirem de como é feito o processo decisório de investimentos, que esteja descrito também na política. Outro ponto também,
que é a definição de política de alçadas. A política de investimentos também é importante que ela traga essa informação. Aí eu trouxe um exemplo aí da mudança de perfil de um RPPS de um ano para outro. Então, dando um exemplo, tinha ali de recursos, olha, naquela primeira ali, coluna onde está de azul, Banco do Brasil, Caixa e BTG, onde ele tinha, né? E aí, de um ano para outro, movimentou-se ali quase 700 milhões em gestores independentes, que depois esses recursos, praticamente todos eles se esvaíram do RPPS. Então, quando você tem uma política de investimento, uma definição da política de alçada, ou seja, olha, o gestor pode ir até aqui, a partir daqui é com o comitê, e a partir daqui tem que ir para o conselho, a partir daqui tem que ir para o conselho fiscal, conselho deliberativo, e aí você soma ali pessoas, massa crítica, para dizer se, de fato, deve ser feito esse investimento ou não. Senão você concentra numa única pessoa todas as decisões do que o RPPS vai fazer ou não, né? Aí, quando a gente entra em objetivos específicos, que a gente já sabe, né? Então, primeiro, atingir meta de rentabilidade. Todo mundo, quando faz a política, é para atingir a meta. Mas também, e esse daí é um outro ponto que é muito importante quando for fazer a política de investimento, que é justamente mitigar risco. Então, o máximo de coisa que eu conseguir colocar ali na política de investimento para mitigar risco, melhor para o regime próprio. Fornecer liquidez necessária para pagamento de benefícios. Então, ali, quando eu vou fazer a política de investimento, um ponto que eu tenho que saber é qual é o meu horizonte de pagamento de benefícios. O gestor aqui ele pode aplicar, comprar um ativo que tenha vencimento daqui a 10 anos? De repente, não pode. Então, a política de investimento, quando você olhar lá o teu fluxo de pagamento, ou pode em determinado percentual. Então, você olha lá no atuarial, no teu fluxo de pagamento, olha, os ativos só podem estar os recursos só podem estar em ativos que não sejam líquidos, de repente em 1%, 2% do recurso da RPPS. Quando você não coloca isso, você está dizendo meio que para ele, dando essa liberdade para ele para fazer o que ele quiser. Então, também é importante fornecer liquidez, ter um horizonte de planejamento. Então, também é outro ponto também. A política de investimento, a gente faz anual, né, porque hoje é o nosso processo, mas o ideal é que ela já preveja também um horizonte muito maior, um longo prazo, né? Não simplesmente que seja alguma situação daquele ano. Então, nada impede vocês, quando forem fazer a política de investimento, já se pensar no longo prazo. Porque, às vezes, você faz a política de investimento para aquele ano. Então, vamos lá, botei ali que é outra, dar suporte à equipe de gestão para buscar objetivos de longo prazo. O RPPS a gente sabe que é longuíssimo prazo, né? Ele é prazo indefinido aí, vai, muitos anos. Então, por que se ater simplesmente a um ano? Então, às vezes, você comprou lá um FIP, então, naquele primeiro ano, da tua carteira vai representar nada. Provavelmente vai estar, de repente, até negativo. No segundo ano também. Mas naquele terceiro ano, talvez vai ser o ativo que mais vai performar da tua carteira. E aí, por causa disso, você não vai comprar aquele ativo. Então, assim, é importante que, na política de investimento, também se tenha esse horizonte, essa visão de longo prazo, não simplesmente essa visão de curto prazo para falar, eu cumpri a meta atuarial esse ano ou não cumpri. Né? Porque, às vezes, em determinado ano você cumpriu a meta atuarial ali, no outro não cumpriu, mas daquele ano anterior, o próximo você já vem mais do que o dobro. Né? Então, ter essa visão de longo prazo ajuda até nas escolhas dos investimentos também. E favorecer uma análise sistemática do processo de investimento. Aí é como se dá o processo decisório, né, dos investimentos. Então, começa lá, vou passar por todos aí, mas começa pela estratégia. Essa estratégia deve estar definida na política de investimento. Caso não esteja, é como se você estivesse lá dando um cheque em branco para o gestor. Você faz o que você quiser aí e pronto, né? A portaria 1467 trouxe alguma dessas nossas preocupações aí que a gente tinha em relação à política de investimento, de
já que assim, a gente orienta e tal, em algumas situações que devam conter na política de investimento, mas por conta de muitos que a gente viram que não tinha essas informações, então algumas informações a gente trouxe para dentro da portaria para dizer, ó, esse daqui é o mínimo que tem que ter, é obrigatório que tenha isso, né? Mas não que seja só aquilo ali, não se restringir só aqueles. Então, aí já falei. Então, aí, informações mínimas que vieram na portaria. Então, quando vocês lerem ali, a portaria 1467, como informações mínimas, isso foi colocado ali porque antes nem isso tinha. Não tinha essa obrigatoriedade. Agora, pelo menos essas aqui tem, que é o que a gente entende que é o mínimo que deva conter na política de investimento. Então, quando a gente olha lá, definição de atribuições. Quando eu falei estratégia da política de investimento, não é só a definição de estratégia-alvo, limite mínimo, limite máximo, é como eu vou, de fato, chegar naquele objetivo, né? E também essa questão de como vai se dar a análise dos prestadores de serviço, tudo isso tem que estar contido na política de investimento. Então, hoje, é um item obrigatório que passa a ser cobrado na política de investimento. Antes, praticamente, lá no início, né, era um copia e cola do cenário, então pegavam lá a ata lá do Banco Central, do Copom, a última, copiava, colava ela inteirinha, depois pegava um quadrinho, copiava aquele quadrinho da resolução, qual é o limite mínimo desse ativo, qual é o limite máximo, e dizia que estava feita a política de investimento. Não tinha essa exigência do mínimo que deveria ser contido. Então, a gente cobrava mais no sentido da orientação e tal, de o que deveria ter. Hoje, a portaria já dá esse respaldo para que se cobre efetivamente que a política de investimento seja, de fato, um instrumento que venha mitigar risco e ajudar o RPPS a atingir seus objetivos. Então, a portaria deu esse suporte adicional aí. Então, elaboração da política de investimento. Então, claro, além de todos os critérios que a gente vai colocar ali, limite mínimo, escolha dos ativos e tudo, a seleção dos prestadores e dos ativos, na nossa visão, é o ponto mais importante que deva conter ali na política de investimento. E quando a gente vê, é um ponto que é meio jogado de lado. Poucos assim se preocupam de colocar na política de investimento quais são os critérios que eu vou selecionar os prestadores de serviço. Como eu vou definir o que é feito, né? Eu vou fazer o credenciamento. A gente não considera que foi feito o credenciamento você juntar aquele calhamaço de informação, montar um processo e dizer, me entregaram tudo e está feito aqui. Isso não é credenciamento. Credenciamento tem que ter uma análise crítica sobre aquelas informações que você recebeu. Porque, senão, não adianta nada. Eu pedi ao gestor, administrador, esse monte de documento, ele me mandou, tem um processo aqui de 300 páginas, e aí, no final, eu dou um atestado dizendo, foram entregues os documentos e está credenciado. Isso aí não é credenciamento. Credenciamento, de fato, é você, com base naquelas informações que você recebeu, você analisar aquelas informações e dizer, esse daqui está apto a receber recurso do meu RPPS ou não está. E se você não coloca na política de investimento isso, você fica uma coisa muito subjetiva na hora de analisar. Então, o ideal é que a política de investimento traga todos esses critérios com os quais eu vou selecionar os ativos que vão compor a minha carteira, quem são os prestadores, quais são os tipos de fundo. Então, ali, aspectos referentes à reputação, tradição no mercado. Isso aí é muito subjetivo, uma coisa muito vaga. Como que eu vou dizer se tem uma reputação boa ou não? Critério do RPPS. A gente não define exatamente qual é o critério, mas, de repente, você pode colocar lá que o teu critério para dizer se é uma reputação boa é simplesmente fazer uma pesquisa no Google. Recebeu aqui o banco tal para poder receber uma aplicação aqui do RPPS. Ou o gestor tal, deve ser feita uma pesquisa no Google com o nome da pessoa, o nome dos sócios e tal, com palavras relacionadas a sei lá, fraude, corrupção, qualquer coisa. Coloquei ali, o meu critério é esse, vamos supor, um critério que você definiu na tua política de investimento e que vai entrar.
Quando você for fazer aspecto relacionado à reputação, quando o cara for aplicar, o que ele tem que fazer? Ele vai lá na política de investimento, como que eu verifico esse critério relacionado à reputação? É assim, assim, assim. Ah, não passou? Eu não estou dizendo se a empresa, se o gestor, o administrador ou o fundo é bom ou não é. Simplesmente não passou no meu critério. E aí o critério, o que é bom para nós, né, é que não é igual uma licitação, que eu vou colocar um critério subjetivo ali, que eu entendo que seja razoável, e alguém vai impugnar, por exemplo, a licitação, eu coloquei alguns critérios ali, olha, eu quero entrar nessa licitação aí porque eu considero que aqueles teus critérios que você colocou ali não são adequados. Então, eu quero entrar. No caso de um investimento, não. É um critério seu, do regime próprio de previdência, não vai ter ninguém que faça obrigar você a transacionar com aquele gestor, com aquele administrador, não tem ninguém que faça isso, entendeu? Então, a partir do momento que você coloca esses critérios na tua política de investimento, você está blindando você próprio, você mesmo. Então, experiência comprovada, né? Volume de recursos. O que a maioria faz aí? Volume de recursos. Ele pega, pergunta lá ao gestor ou administrador qual é o volume de recursos que você administra de fundos. O cara te informa, coloca aquilo no processo e está feito. Não fez nada, na verdade, né? Então, o certo é que a política de investimento venha dizendo, quando for analisado o volume de recursos, o RPPS vai recorrer a gestores administradores que têm um volume de recursos acima de tantos bilhões, tantos milhões. Pronto, eu posso fazer isso? Deve. Então, esse é um critério seu que você vai fazer e pronto, está feito. Então, histórico de performance. Então, coloca lá, histórico de performance, o que eles mandam? Manda lá os meus fundos, qual é o meu histórico de rentabilidade dos últimos 12 meses. De novo, pega o papel e anexa. O certo é, no histórico de performance, como eu vou analisar, quando eu receber isso, como eu analiso se de fato eu vou ou não. O primeiro ponto é, no histórico de performance, esse gestor, esse administrador, tem algum fundo desse tipo que eu quero investir? Porque o que acontece? Ele vai, aquele gestor administrador, eu quero investir num FIP, né? Ou num FDIC. E aí tem um gestor administrador que manda esse histórico aí para mim, eu vou anexo. Só que naquele histórico ele já me mostrou que todos os fundos dele eram renda fixa ou de ações. Aí, por que eu vou investir? Ela me mandou sim, cumpriu aqui essa formalidade de histórico de performance. Mas para aquele fundo que eu quero aplicar, ele nunca teve, é o primeiro que ele está lançando. Por que eu vou colocar o recurso da RPPS na mão de um gestor que nunca fez aquilo? Sendo que tem vários e vários e vários outros que já fizeram outros com sucesso. Então, também é um critério. Então, todos esses aí, prazo de duração do fundo, comparação com outros fundos semelhantes. Gente, se você for, sei lá, comprar um carro, tu vai pedir comida no iFood. Pede lá e fica comparando. Esse aqui tem avaliação tal, esse aqui, né? Eu vou comprar um carro, avalio, tudo aquilo ali eu faço. Por que quando eu for investir num fundo, eu não vou comparar com outro que semelhante àquele ali? Chega lá, algum agente autônomo ou gestor te oferece um fundo, fala que é bom, beleza, pode ser. A primeira coisa que você vai, pode ser bom ou não. Você sabe se tem outros que têm as mesmas características que aquele ali e que seja melhor? Se você não compara, você não faz isso, você, de novo, está dando um tiro no escuro. Por mais que aquele fundo seja bom, é obrigação sua de fazer essa comparação. E essa comparação também tem que estar colocada na política de investimento, dizendo, eu tenho que comparar pelo menos com 2 fundos semelhantes, ou 3 fundos semelhantes, que tenham as mesmas características, que tenham o mesmo histórico, que sejam instituições daquele porte ou maior, porque aí você vai lá e compara. Eu vou comparar esse fundo aqui com... Eu tenho que comparar. Mas aí, quando a gente vê essas comparações, comparava com instituições muito menores que aquela, instituições... Escolhia 2 fundos ali para comparar com 2 fundos que já vinham dando problema. Então, assim, se eu for escolher fundos, eu vou sempre achar uns que estão piores do que aquele, sempre. Então,
O interessante é que o critério de comparação esteja colocado também na política de investimento. Vou comparar o fundo que me for chegar até mim, vou comparar com 2 fundos de instituições maiores que essas, com o mesmo perfil, com a mesma característica, e depois eu vou decidir se, de fato, eu aplico nesse fundo ou não. Tudo isso tem que estar na política de investimento também. Taxas, metodologia e critério de avaliação. Então, aí, o credenciamento, já falei ali no slide anterior, então é basicamente repetição do que eu já falei. Então, o credenciamento, isso aqui é uma exigência que a portaria traz como exigência mínima. É o mínimo que tem que ter quando eu vou fazer o credenciamento, é essa análise aqui. Mas a política de investimento pode e deve trazer muito mais. Aí aqui é um ponto que assim, a gente ouve muito, né, dos RPPS falando, bom, agora existe uma lista exaustiva que eu posso fechar o olho e aplicar em qualquer um dali. Não, ali o Conselho Monetário Nacional entendeu que para os RPPS, a lista de instituições a serem permitidas que o RPPS comprem ativos, fundos e tudo mais, é aquela lista ali. Mas em nenhum momento ninguém falou, olha, essa lista aqui, você pode fechar o olho, coloca ela na parede, pega um dardo, joga, onde acertar, eu posso aplicar o recurso do RPPS. Não, porque aquelas instituições, do mesmo jeito que sempre foram avaliadas, todas as outras devem continuar sendo avaliadas, do mesmo jeito. Então, eu trouxe essa informação, que essa informação da questão da lista e só ter esse grupo aí de instituições, S1, S2, S3, isso não muda nada na avaliação da RPPS quanto à aplicação. O que muda é que restringe mais o número de instituições que eu deveria analisar, mas continua tendo que ser analisadas. Aí, deixa eu ver se dá tempo ainda aqui, sim. 11h34 dá, né? 10 minutinhos. Aqui alguns exemplos que eu trouxe aqui, não são exaustivos, de situações que devem ser inseridas na política de investimento. Então, colocar lá aqui, colocar na política, quando for aplicar, o que deve ter? Deve fazer a análise dos prestadores, avaliar o histórico de experiência, o volume de recursos, analisar, não juntar informação, né? Pesquisar sobre atos e fatos relevantes sobre o fundo, administrador, na mídia, ou quando eu falei aqui, internet, às vezes algumas situações a internet já resolve, mas também a CVM, Bacen, processos sancionadores. Analisar demais investidores do fundo e registrar considerações do porquê outros investidores não se interessam pelo ativo. Gente, esse ponto aí, esse daí resolve muita coisa também. Esse primeiro, registro de como a sugestão de aplicação surgiu na RPPS. Isso aí teria mitigado boa parte das situações que aconteceram nos regimes próprios. Por quê? Quando chega um determinado fundo para aplicar, pode ser de vários jeitos, né? Pode ser que o gestor de investimento está aqui sentado na cadeira, abre lá as plataformas que tem de análise de fundo, começa a analisar um determinado fundo e decide sozinho qual é o melhor fundo ali para o RPPS. Fez uma busca ativa ali e tudo mais sobre aquele fundo. Pode ser que ele foi oferecido pela uma assessoria financeira, pode ser que o gestor procurou, pode ser que o secretário de finanças, o prefeito sugeriu. Então, assim, não estou dizendo que vai aplicar ou que não vai, mas que, se a política de investimento vier dizendo lá, deve ser feito o registro de como esse fundo chegou até o RPPS. De repente, pode ser o secretário de finanças que sugeriu, só que não quer que coloque o nome dele ali. Mas aí você, gestor do RPPS, gestor do recurso, vai ter que assumir isso para você e dizer, não, fui eu que sugeri isso. Não, foi fulano que sugeriu isso. Isso aí, quando a gente vai responsabilizar, acontece uma situação que responsabilizar, para que não seja responsabilizado todos, você consegue diretamente naquele ali. Claro que todos que analisaram também têm a sua parcela de responsabilidade, mas isso aí você já inibe muita coisa de falar assim, como que isso surgiu? Foi da assessoria?
foi da consultoria, foi do próprio gestor, foi lá de um conselheiro que veio aqui com essa ideia de fundo. Beleza. Vai deixar de analisar? Não. O conselheiro veio, então colocar. Foi analisado o fundo tal a partir de uma sugestão do conselheiro fulano de tal. A gente fala para o conselheiro, a gente vai analisar o fundo, mas vai ser colocada aqui a informação de que isso veio através de você. E aí, se isso está na política de investimento como uma obrigação do RPPS, não tem nem como ele falar assim, não, coloca não. Não, é uma obrigação nossa, a não ser que eu diga que fui eu, mas não fui eu. Entendeu? Então, vale a pena colocar isso. Exigência de elaboração de estudo prévio à aplicação, comparação, como eu disse. Então, assim, a opção de investimento tem que ser comparada com aquela semelhante, mas também com outros tipos de investimento também. Avaliação dos ativos que compõem a carteira do fundo, exigências de discussão e deliberação, limite baixo para ativos que nunca investiu, um ativo que o RPPS não conhece, nunca investiu, não sabe nada sobre aquele ativo, já vou chegar lá no limite máximo que a resolução permite daquele ativo e aplicar tudo? Não, começa devagar. Então, se a política de investimento já traz isso também é um outro ponto importante. Aí, entrando um pouquinho na estratégia de alocação, deve ser compatível com as características do RPPS e tudo mais, né? Mas, assim, tudo isso que eu falei, assim, eu já li centenas e centenas de políticas de investimento, essas situações, você fala quem tem e quem não tem isso, é mais difícil da gente mensurar. Fazer um levantamento aí estatístico, olha, tantos RPPS colocam isso, tantos RPPS colocam isso, porque essa informação não é estruturada, né? Só que a informação que a gente tem estruturada, que é o limite mínimo, limite máximo, estratégia-alvo, eu trouxe aqui essa informação só para a gente comparar, para mostrar que, inclusive nessas, então provavelmente todos os outros também, que a gente vê, isso é feito, a política de investimento, de forma que os responsáveis do RPPS não se debruçam especificamente, não dão a importância a ela que deveria ser dada, né? Então, aí, só para mostrar, na estratégia-alvo, aí aqui os ativos selecionados, de acordo com o DEPIN. Essa informação aqui, eu tentei atualizar ela tem 2 anos já também, tentei atualizar ela meio na semana passada, não consegui, mas uma próxima vez eu vou até comprometo de atualizar também. Então, isso aí, não sei se está pequeno aí a informação, mas aqui é qual o percentual de RPPS que, no DEPIN, lá na política de investimento, disseram que vão aplicar em determinado ativo, né? Então, aqui, pegando ali, CDB, 9% dos regimes próprios, ETF, 100% título público, 6,8%, e aí vem o percentual de cada um. Então, ali, 7%, renda fixa geral, 92%, né? Então, ali, fundo 100% título, 97% dos regimes próprios, até me surpreendeu quando eu vi, tem algum RPPS que colocou lá que não ia aplicar em fundo 100% título, porque geralmente todos aplicam, mas é quase a totalidade, né? Então, ali, os que disseram no DEPIN que iam aplicar em determinado... Como é que a gente vê? Se o limite máximo tiver 0, quer dizer que ele não vai aplicar nada. Então, pelo limite máximo, se algum tipo de ativo ali está zerado, o RPPS já está dizendo que naquele tipo de ativo não vai aplicar. E aí, quando a gente pega a estratégia de alocação, a gente vê ali que ela praticamente... média estratégia de alocação, essa primeira coluninha aí, não dá para ver direito, aqui, e média estratégia de alocação em relação à política de investimento. Então, na estratégia de alocação, a gente vê, pegando aí o primeiro, CDB, dos que informaram que iam aplicar em CDB, a estratégia de alocação deles é 28% do limite máximo. Então, como se fosse assim, eu tenho o limite máximo lá de 20%, né, que é em CDB, e aqui na minha política de investimento eu estou colocando como estratégia-alvo 30% desse limite, ou seja, 6% dos meus recursos do RPPS é o que eu pretendo investir em CDB. E aí, em cada um deles ali, vem ali a estratégia-alvo. Mas, quando a gente vê ali o limite superior
a gente vê que esse limite superior, praticamente em todos, é o total da resolução. Quanto a resolução permite que eu aplique em CDB? É 20%. Qual é o meu limite máximo? 20%. Quanto é que a resolução permite que eu aplique em fundo 100% título? 100%? Qual é o meu limite máximo? 100%. E quando a gente conversa com os regimes próprios, fala assim, não, eu faço isso que é para, se tiver alguma notificação no DPIM, eu passar desse percentual ou não ser notificado. E se eu colocar um limite máximo lá de 90% e ficar com 91%, eu posso ser notificado, ou ter que retificar minha política de investimento. E o objetivo aqui, de fato, não é notificação do Ministério, ou se você está enquadrado ou está desenquadrado. Se você lá na frente entende que aquele limite ali não é mais adequado, você chama uma reunião do conselho, retifica a política de investimento e pronto. Então, não é um documento ali burocrático que você vai fazer simplesmente para cumprir a legislação. Porque quando você coloca ali o limite máximo, mesmo que você tenha estratégia-alvo, você está dizendo para o gestor, praticamente para ele fazer o que ele quiser. Eu tenho uma estratégia-alvo de CDB de 6%, mas o meu limite máximo é 20%. Então, se ele fizer 20%, não tem problema. Então, ele ganha uma liberdade ali muito grande para poder aplicar. E o objetivo da política de investimento é justamente fazer com que o gestor siga um túnel ali, uma situação que vai conduzir ele para aquele objetivo da RPPS. Porque o gestor hoje pode ser um de vocês, que é o gestor de recursos, e você pensa, não, eu estou fazendo isso aqui porque para não me dar trabalho lá na frente. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é, não só para mim, mas para todos os que participam do processo decisório dos investimentos. Então, assim, aqui eu trouxe a informação só do limite máximo, de como ele é feito, né, na maioria, quase todos da RPPS, né, para mostrar que, mesmo esses aí, é feito de forma não tão criteriosa, quanto mais todos aqueles outros critérios que eu passei antes, que são muito mais importantes até do que definição de limite mínimo, limite máximo, estratégia-alvo. Aqueles critérios ali, sim, que vão dar suporte ao RPPS para agir com eficiência e prudência na execução e na fiscalização da política de investimento. Aí, por último, falando da supervisão, os investimentos, tem a nossa supervisão, mas também a supervisão dos próprios segurados, das pessoas que participam do processo decisório aí, né? Então, todas essas informações são públicas, estão disponíveis para qualquer um ver, né? E a evolução da supervisão. Antes era muito focada no departamento, na secretaria. Hoje tem uma integração muito grande mesmo com a CVM, os tribunais de contas. Então, boa parte da supervisão é feita em conjunto. E é isso. Agradecer a vocês, falar que a gente está à disposição, se tiver alguma dúvida aí no final, tá bom? Obrigado. Obrigado, Ciro. E passaremos a palavra, então, já para o Vitor, que vai falar como consultor. Bom dia. Obrigado, Chiran. Obrigado, Ciro. Bem, primeiro, obrigado pelo convite, né, inclusive da ABPEM, mais uma vez, acho que é o 4º ano seguido que a gente está aqui. É sempre um desafio, tem gente que está todo ano, também é o 4º ano que vê a gente aqui, tem gente que está pela primeira vez. Eu, particularmente, gosto muito desse evento, para mim é o melhor evento do nosso segmento, né? Por estar do lado de investimentos também, eu sou suspeito para falar, mas acho que é um evento mais direcionado, mais focado, e que todo mundo, eu acho que ganha muito, quem vem para cá, né? Que é um evento acho que tem mais pessoas de comitê de investimentos, e aí a gente tem a oportunidade, inclusive, de fazer esse intercâmbio, né? Entre vocês aqui, tem a RPPS dos mais variados portes, de todas as regiões, acho que todos os estados do Brasil estão aqui, então é uma oportunidade muito boa para todos vocês, para a gente também, e ter a oportunidade de falar aqui, o auditório cheio, a responsabilidade é grande também, né? Então, o Ciro dividiu o palco com o Ciro aqui, que pela primeira vez também juntos, né? A gente dividindo aqui.
trazer um pouco de uma visão diferente, né? Assim, o Ciro gentilmente me passou essa apresentação dele ontem, eu dei uma olhada e aí fiquei naquela de, poxa, eu preciso trazer algo novo, né? Eu preciso trazer algo diferente. A gente já tem muito essa ideia de trazer sempre temas mais provocativos, né, mais reflexivos do que, de fato, o conteúdo mesmo, a parte mais técnica. Acaba que o pessoal da secretaria sempre tem trazido muito isso para a gente. Quando a gente vai, às vezes, está em algum painel sobre renda fixa, sobre renda variável, o pessoal dos bancos, das gestoras, distribuidores também ficam muito com esse papel de trazer essa visão de cenário econômico, de falar sobre produto. E aí a gente está sempre se cobrando, né, na lema de trazer conteúdo que provoque vocês, que provoque alguma reflexão e que, de fato, coloque uma pulga atrás da orelha de vocês para que vocês, de fato, levem algo para casa e digam assim, poxa, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso? Eu preciso pensar, eu preciso rever. E aí eu vou, inclusive, estar no painel também mais tarde, depois do almoço, aqui nesse auditório também, num painel que a gente vai falar sobre credenciamento. E aí foi interessante porque o Ciro falou um pouco aqui sobre a questão do credenciamento da escolha, né, assim, de ter os critérios de escolha das instituições, dos prestadores, e aí se até me permita fazer um complemento, o Ciro falou aqui da questão de escolha dos critérios objetivos, de vocês escolherem os gestores, os administradores, eu incluiria os consultores aqui no meio também, né? Eu acho que a gente tem, de fato, uma responsabilidade muito grande, e eu vou trazer isso aqui para vocês, porque nós somos solidariamente responsáveis também, enquanto consultores. Então, embora haja aquela diferença entre o gestor, o administrador, que de fato é onde o recurso está lá, né? A responsabilidade deles é muito grande também, então vocês percebem eu estou passando essa confiança desse recurso para uma instituição, mas muitas vezes isso parte da consultoria, como o Ciro bem falou aqui. Então é muito importante que essa definição e essa escolha seja muito bem feita, tanto para evitar o copia e cola, como também falou no início, como para a gente ter esse conhecimento do histórico, de reputação, enfim, a definição de fato de quem vai estar sentado na mesa junto com vocês e do mesmo lado. Porque as instituições estão sentadas também na mesma mesa, mas do outro lado da mesa oferecendo algum tipo de produto, algum tipo de solução, de situação para vocês, enquanto o consultor está sentado do mesmo lado. Então, é importante, de fato, que a gente tenha essa sinergia muito boa. E aí, trazendo, de fato, aqui para o nosso tema, né, assim, como eu disse, a minha ideia é muito mais de provocá-los, né, de que vocês, de fato, reflitam, pensem e digam assim, será que, de fato, a gente sabe o que a gente está fazendo? Eu trago no primeiro slide uma tela aqui, que ela não é novidade para ninguém, né? Certamente vocês conhecem, estão familiarizados. Eu sei que a resolução fica ruim, mas a intenção não é que vocês leiam. É só que vocês reconheçam. Não conheçam, porque vocês já conhecem, vocês reconheçam. A gente está trazendo aqui a resolução 4963. Essa resolução, todos vocês que estão aqui, eu suponho que, acho que a esmagadora maioria aqui, são ou dirigentes ou membros de comitê de investimentos. Então, vocês têm a obrigação de fato, conhecerem essa resolução. Ela sofreu algumas alterações, é importante só a gente fazer essa reflexão. A 3922, né, nossa resolução anterior, ela era de 2010, ela foi alterada em 2014, em 2017, em 2018. Conjuntamente a ela, a gente tinha a portaria 519, que era de 2011, foi mudada quase que anualmente, mas a gente teve um break aqui, né? Uma parada, quando em 2021, em novembro de 2021, foi publicada a 4963, ela foi reescrita, é uma resolução nova, e a gente teve logo em seguida a portaria 1467, também, que foi reescrita, uma portaria nova, a gente disse agora nós temos normas novas e não vamos ter mais mudanças. Aí nos enganamos, né? Porque a portaria já teve mudança e a resolução está em processo de alteração também. Como vocês sabem, a gente tem a resolução 175 da CVM, ela transforma a indústria de fundos, né? Então, assim, a gente já está passando, está no processo de transição, a ver fundos de investimento de uma forma completamente diferente do que a gente está acostumado. Consequentemente, nossos recursos basicamente estão aplicados em fundos de investimento, a gente vai precisar reescrever a resolução. Então, a gente
mal completou 2 anos de resolução publicada, agora em janeiro. A gente vai ter uma resolução nova, provavelmente esse ano ainda, né? O grupo de trabalho está em andamento para refazer, reescrever essa resolução. Não sei se é uma alteração ou, de fato, uma resolução nova, mas o fato é que vem a 175, provoca essa alteração na resolução, a gente vai precisar ter uma norma nova e nos adequar a isso. Só que mesmo essa norma tendo sido reescrita, algumas coisas permaneceram como antes. Os artigos 4º e 5º da resolução, eles tratam sobre política de investimentos, que é o nosso assunto aqui. Eles foram transplantados lá da 3922 para a 4963, não mudou uma vírgula. Então, a parte da política de investimentos, ela permaneceu exatamente como antes. O Ciro trouxe aqui parte da portaria 1467, essa sim, explorou mais e aí detalhou mais e trouxe mais exigências para a política de investimentos. Mas a resolução, ela ficou igual. O que era exigido antes, desde 2018, continua exigido desde a partir de 2021. Outra coisa que não mudou foi o artigo 1º da resolução. E aí eu queria justamente, é sobre ele que eu vou provocar. O artigo 1º, tem muita gente aqui que é de comitê, é dirigente, não é advogado, como eu também não sou, e a gente tem aquela resistência a olhar a norma, dá logo sono, dá preguiça, a gente, poxa, eu não gosto de ler resolução, mas a gente tem a obrigação de conhecer, algumas nós somos obrigados a conhecer, essa é uma delas, e mesmo aqueles que ficam com sono, ainda não deu tempo de sentir sono, porque ela começou aqui dizendo que o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, resolveu artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1º. Não deu tempo de dar sono ainda. O que ele diz para a gente? Que na aplicação, os recursos dos regimes próprios devem ser aplicados e os responsáveis pela gestão do regime próprio devem observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza das obrigações e transparência. É sobre esses princípios que eu quero trazer aqui para vocês. Como todos vocês conhecem a resolução e não dormiram quando estavam lendo o inciso 1º, do parágrafo 1º, do artigo 1º, todos vocês conhecem bem esses 7 princípios aqui que a gente precisa obedecer. Todos conhecem. A gente precisa seguir. O Ciro também falou, teve um ponto aqui da fala dele, que ele disse assim, a gente precisa olhar a reputação das instituições, dos prestadores. Mas isso pode ser uma coisa subjetiva. Princípio, teoricamente, também é uma coisa subjetiva. Mas a gente consegue transformar isso em coisas objetivas. O Ciro deu um exemplo aqui, a gente ir lá no Google, é o básico, eu colocar no Google o nome da instituição, o nome das pessoas, ir lá no cadastro da CVM, fazer uma pesquisa, isso é básico. A gente consegue transformar esses princípios, que aparentemente são abstratos, que são subjetivos, em coisas objetivas. E é isso que, de fato, a gente precisa fazer. É isso que vocês, enquanto membros de comitê de investimentos, principalmente, precisam refletir sobre eles e como é que a gente aplica isso. Percebam que eu estou dizendo para vocês que esse artigo aqui, esse inciso, ele permaneceu como antes, então ele não é novo. E mesmo que ele fosse novo, já não seria tão novo, já que a gente tem 2 anos de resolução, mas ele ainda veio da anterior. Então ele já está aí há bastante tempo. A gente precisa conhecer e a gente precisa seguir. É o que a norma diz. Mas esse aqui é o tema da nossa palestra. Então esse painel ele fala de execução e fiscalização da política de investimentos. O Ciro abordou bem aqui a questão da política de investimentos copia-cola, o cuidado com isso, o acompanhamento, a definição, o que a norma diz que a política de investimentos precisa trazer. E aí eu provoco vocês assim, quem é o responsável pela execução? Comitê. É o comitê de investimentos que é o responsável pela execução da política de investimentos. Isso está dito na norma, que é a responsabilidade, de fato. O Conselho aprova, o Conselho Deliberativo aprova a política de investimentos,
que foi elaborada pelo comitê. Então, percebam aí o conjunto de atores na construção e na execução e na fiscalização da política de investimentos. Então, a consultoria, para quem tem, é parte integrante do processo de elaboração da política de investimentos. A gente participa ativamente desse processo. Depois que ele está feito, a gente submete para o conselho aprova, depois volta para o comitê para executar, e depois ele continua no processo de fiscalização, também com o conselho. Aí pode ser conselho fiscal, na aprovação deliberativo, na fiscalização, o fiscal. O deliberativo exerce um pouco desse papel também, quando ele é obrigado a acompanhar. Então, percebam que aqui a gente está trazendo um tema que engloba todo mundo. Os dirigentes também são corresponsáveis, são solidariamente responsáveis. Mas aí vai ter gente aqui que pode dizer o seguinte: ei, eu sou distribuidor, eu sou gestor de fundo, eu sou administrador, eu não estou aí não. Tá. Eu, como consultor, já me coloquei num processo de elaboração aqui, antes da execução. Talvez algum de vocês aqui seja dirigente e diga o seguinte: eu sou dirigente, eu não estou no comitê de investimentos, isso aí não diz respeito a mim, não. Diz sim. Diz sim. Todos nós fazemos parte desse processo. E só para refrescar um pouco a memória, quando eu digo que todos devem seguir esses princípios, eu gosto sempre de explorar isso aqui, que é um tema que eu já trouxe, inclusive, essa tela em outras palestras aqui também. Na Lei 9717, alterada pela 13846, de 2019, ele diz lá no artigo 8º-A que os dirigentes do ente federativo, os demais responsáveis pelas ações de investimento e aplicação dos recursos, inclusive consultores, distribuidores, administradores de carteira, fundo de investimentos através de gestores e administradores, serão solidariamente responsáveis na medida da sua participação pelo ressarcimento de prejuízos decorrentes da aplicação em desacordo com a legislação. Ou seja, se a gente trancar essa porta ali, não vai sair ninguém. Só o Ciro. É o único que sai. O resto a gente não sai ninguém. Está todo mundo junto. Todos nós somos parte integrante do processo de decisão de investimento. Cada um com seu papel. Cada um com sua responsabilidade. E aí, de novo, eu pego um gancho da fala do Ciro, quando ele diz o seguinte: indica quem foi, formalmente, que indicou esse investimento. O que acontecia muito no passado, quando a gente teve aquela leva de fundos estressados no mercado? Quem foi que trouxe esse fundo para cá? A gestão passada. Quem é a gestão passada? Foi a gestão. Está no ar. Agora não. O próprio Cadprev pede que a gente coloque o CPF de todo mundo. Talvez todo mundo aqui esteja com o CPF cadastrado lá no Cadprev. Eu também. A gente sabe agora. Deixou de ficar no ar. Agora a gente sabe quem foi. A gente precisa chamar esse pessoal e entender por que esse processo de decisão foi tomado de forma errada. E aí, de novo, também como o Ciro falou, não é questão de resultado. O Gustavo está ali, na palestra anterior, eu estava ouvindo também, quando a gente falou o seguinte: não é você resgatar com prejuízo. O problema não é o resultado. O resultado faz parte do jogo. A questão é o processo de escolha, o processo de decisão que levou você a assumir um prejuízo, ele pode não ter sido feito corretamente. Aí sim você tem problema. Aí a gente vem para cá. Simplesmente resgatar com prejuízo faz parte. Eu não sei se a bolsa vai subir ou vai cair. Eu não sei se a taxa de juros vai cair como a gente imagina. A gente pode ser pego de surpresa, faz parte. Esse não é o problema. O problema é o processo. Na hora que eu tenho os atores bem definidos, a coisa começa a ficar mais clara e mais objetiva. Aí a coisa muda de figura. Mas a gente vai falar sobre os princípios. Eu vou rapidamente falar sobre os 7 princípios aqui, para que vocês reflitam também sobre eles. O primeiro deles é segurança. E aí eu trago uma definição aqui de segurança. Ação ou efeito de tornar-se seguro. Estabilidade, firmeza.
estado, qualidade ou condição de quem dá ou está livre de perigos, incertezas, assegurado de danos e riscos eventuais. Situação em que não há nada a temer. A gente lê isso aqui, chega e fica poderoso, fica forte, fica seguro. É o primeiro princípio. Eu preciso ter segurança do que eu estou fazendo. Eu, de fato, estou seguro, eu tenho um processo bem definido de escolha, de seleção dos prestadores, a quem eu vou confiar esse recurso. Eu estou seguro dessa decisão. E aí eu faço uma provocação aqui para quem é conselheiro e está aqui também, no seguinte: será que o teu comitê que você fiscaliza está seguro das ações que eles tomaram? Provoquem os comitês. O comitê precisa estar seguro. Ele precisa ter estabilidade. Ele precisa ter firmeza na decisão que ele tomou. Ah, não, mas a gente tomou essa decisão aqui porque a consultoria sugeriu. Não adianta a gente terceirizar a responsabilidade. No final, a responsabilidade vai ser de vocês. A gente está junto. E a gente, eu digo, não só o consultor, os administradores, os gestores, todo mundo que está aqui que faz parte do mercado. Agentes de mercado, mas vocês vão ser responsabilizados independente de qualquer coisa. Então, vocês precisam ter, e eu estou falando isso não é no intuito de causar medo ou receio em vocês, não, pelo contrário, é trazer segurança. Você só precisa saber, de fato, o que é que vocês estão fazendo. O segundo é rentabilidade. Isso parece óbvio. Poxa, rentabilidade é um princípio. É claro que eu preciso escolher investimentos rentáveis. Mas a gente diz que, às vezes, o óbvio precisa ser dito. De fato, esse é o melhor produto que eu tinha para aquele momento? Eu estou seguro do que eu estou fazendo? Eu sei, de fato, se essa rentabilidade é compatível com o mercado? É compatível com produtos similares? Eu fiz uma comparação. Será que esse risco a mais que eu estou trazendo à carteira, ele me traz um retorno, uma expectativa de retorno maior? Quando eu adiciono uma unidade a mais de risco, o quanto de retorno esperado ela me traz? Coisa legal, isso aqui eu falei para vocês, porque isso é o índice de Sharpe, que é um indicador, vamos chamar de técnico, mas ele é muito simples. A definição dele basicamente é isso. Quando eu adiciono uma unidade a mais de risco, quanto ele me traz a mais de retorno esperado? A gente precisa olhar para isso. Então, assim, vejam que às vezes uma coisa que aparentemente é técnica, ela nem é tão técnica assim. Eu só preciso ter segurança de que, de fato, aquele produto que eu estou escolhendo, ele é rentável. Eu não tenho como saber lá na frente, mas eu não sei se ele vai me dar essa rentabilidade. Claro que você não sabe, ninguém sabe. Mas a expectativa de rentabilidade que eu tenho faz sentido eu tomar essa decisão? Também o Ciro mostrou aqui no RPPS que mudou da água para o vinho. Aliás, para o vinho não, que o vinho é bom, né? Mudou da água para o vinagre. Fez um negócio completamente sem sentido e tomou um risco desnecessário. Aqui a gente precisa saber, de fato, se essa rentabilidade é compatível com o que a gente está buscando. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Estou citando bastante aqui a fala do Ciro, porque eu acho que a ideia é complementar. O Ciro falou assim, tem as instituições S1, S2 e S3, a lista exaustiva. E aí, às vezes, vocês tomam uma decisão, por exemplo, de comprar uma letra financeira. Eu tenho um título público que me paga IPCA mais 6. Eu tenho uma letra financeira de um banco S1, que são os maiores, né, que me paga IPCA mais 6,5. E aí eu tenho um S3 que me paga 6,60. Aí você diz assim, eu vou para maior rentabilidade. Aí eu compro 6,60. Será que, de fato, esse 0,10 a mais é compatível com a rentabilidade, com o risco que eu estou tomando para trocar uma instituição gigante por um banco menor? Será que faz sentido isso? Então, a rentabilidade, a gente precisa estar ligado à questão do risco também. Não é simplesmente quem me paga mais. Porque, naturalmente, quem me paga mais me imputa um risco maior também. Então, preciso ter cuidado com essa relação aqui de rentabilidade. Solvência, terceiro princípio. A gente escuta muito falar de solvência, esse é um termo até comum no nosso meio, quando a gente trata de questão atuarial. Então, a solvência é quem paga ou pode pagar o que deve.
O RPPS é solvente, ele tem capacidade de pagar o que deve, né, vamos chamar assim. O RPPS tem capacidade de honrar todo o seu passivo, todos os benefícios. Ele é solvente ou não? Então, isso aqui a gente é muito comum ver do lado atuarial, mas a gente precisa olhar isso como investimento também. Aquela instituição, de fato, ela é solvente? Quando eu estou tratando, lembrando aqui, né, um parêntese, quando a gente está fazendo investimento em fundo de investimento, o risco que eu corro não é o da instituição gestora nem administradora, é o dos ativos. Se eu falar de letra financeira, como eu estava falando, aí sim, o risco que eu corro é o do banco, emissor. Esse banco, de fato, é solvente? Faz sentido eu colocar meu recurso lá por 10 anos, por exemplo? Tem gente fazendo isso, né? Tem gente que está brincando com fogo. Pega o que tinha 0 na política de investimentos de aplicação no artigo 7º, inciso 4º, lá de letra financeira, CDB, tinha 0, de repente virou 20%, aplicou 20% de uma vez num banco só com prazo de 10 anos. Só de pensar nisso já me dá uma tremedeira aqui nas pernas. Está cumprindo a norma. Será que, de fato, é uma decisão interessante? Quarto, liquidez. Liquidez é outra coisa interessante, porque muitos RPPS exageram na liquidez. A liquidez nada mais é do que a qualidade do que se pode converter facilmente em moeda. Uma definição mais clássica para o nosso segmento, nosso mercado. Eu não quero aplicar nesse fundo porque o resgate dele é com 30 dias. Eu acho muito tempo. Aí quando você olha para o prazo do RPPS, a duração do passivo é 20 anos. E você fica com medo de aplicar por 30 dias. Não precisa disso. Tem RPPS que diz assim, Vitor, o sistema de vocês da Lema dá a cota dos fundos todo dia? Eu digo, dá, mas tu quer para que isso? Qual é o intuito de olhar diariamente a cota dos fundos? Não precisa. Então, não precisa ter uma liquidez exagerada, ao mesmo tempo em que eu não posso pegar meu patrimônio e comprar um FIP, FDIC, letra financeira, NTNB longa e... Não, investimento é de longo prazo. Depende. Tem RPPS que o longo prazo é bem curtinho, porque está numa situação praticamente de insolvência. Tem alguns. Então, a gente precisa ter liquidez. Aqui não tem regra geral. Cada caso é um caso. E a gente precisa ter esse cuidado com a questão da liquidez para ser compatível. Se eu sou um instituto que estou capitalizando bem, atuarialmente, o meu fluxo atuarial comporta investimentos de longo prazo, por que não? Para que eu preciso ter esse dinheiro disponível a qualquer momento? Não preciso disso. Então, preciso fazer essa questão de avaliação individual de cada RPPS, a necessidade que eu tenho de liquidez ou não. O quinto é a motivação. Esse aqui é meu favorito, princípio. Porque a motivação também, o Ciro comentou sobre isso, não diretamente, mas eu gosto sempre de citar um caso do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Inclusive, tem 2 representantes aqui que eu não estou vendo, mas talvez está lá no final. Então, eu gosto muito de citar porque, para mim, de fato, é um dos tribunais, óbvio que eu não conheço todos os tribunais, mas que tem forçado os RPPS a subirem o nível. Porque tem vindo com questionamentos que deixam o RPPS sem saber o que responder. E aqui foi um caso que eu lembro, se eu não estiver enganado, acho que 2022, né, em que o Tribunal de Contas disse o seguinte, para alguns RPPS lá no Estado. Você fez uma transferência de 2, 3, 5 milhões, dependendo do RPPS, de um fundo, sei lá, IRFM1 para um IMA-B, do mesmo banco, público. Me explica essa movimentação. E aí o RPPS, cliente nosso, mandou e disse, o que a gente responde aqui? Eu disse, também não sei, não entendi o que o tribunal, por que ele está perguntando isso. A gente disse, será que é porque deu rentabilidade negativa? A gente resgatou com prejuízo? A gente falou, não, a gente já está no IRFM1 aqui, não teve rentabilidade negativa. Aí a gente foi no tribunal, questionou. O pessoal disse o seguinte, a gente só quer saber qual foi a motivação
dessa movimentação. Ele não está questionando o resultado. Poderia até ter dado prejuízo. A questão não é essa. Quero saber o seguinte. Tem uma pessoa, gestor de recursos no RPPS, com um comitê, fazendo movimentações de 5 milhões de reais de um fundo para outro. Ele sabe o que ele está fazendo? Ah, eu sei o que eu estou fazendo. Qual foi a motivação disso? Fez isso por quê? Só quero saber o porquê. Ah, porque foi o banco mandou, porque a consultoria sugeriu. Isso não é resposta. Então, qual é a motivação? O que motivou você a fazer O que motivou você a fazer uma transferência de 5% do seu patrimônio para um FIP, de um gestor que nasceu ontem? Qual foi a motivação? Não gagueje não, que você não é gago. Né? A gente ainda diz assim. Não adianta gaguejar. Tem que ter a motivação. A gente está lidando com uma responsabilidade de milhões de reais, bilhões, em alguns casos aqui. A gente precisa mínimo, isso é o básico. O que motivou? O que motivou vocês a sair da casa de vocês para vir para cá? Tem que ter uma motivação. Não, vim porque é um evento do segmento, eu gosto de investimento, eu quero me qualificar, eu quero trocar experiência, eu quero conversar com alguém, eu quero ter a oportunidade de ouvir o Ministério da Previdência. Tem uma motivação. Você sabe explicar. Aqui a gente também precisa. Então, o que ele motivou a fazer isso? Esse é um princípio importante. Cada movimentação que a gente fizer precisa ter uma motivação. E certamente tem. Só que a gente precisa escrever. Ou eu preciso saber explicar, minimamente. Porque se eu for questionado, eu vou ter que explicar. Sexto, adequação à natureza de suas obrigações. Aqui a gente junta um pouco, eu digo que aqui a gente junta um pouco a questão de liquidez, porque a gente precisa, de fato, conhecer a natureza das obrigações, o nosso passivo. O meu passivo é de longo prazo, é de curto prazo, quanto tempo eu posso ficar sem liquidez. Então, preciso, de fato, adequar. Eu não preciso ter 100% do meu recurso disponível em D0, não há necessidade disso, mas eu também não posso comprar 100%, 90% do meu patrimônio em NTNB 2060. Ah, mas bate meta, e o risco é muito baixo, mas não tem, talvez, adequação à natureza das suas obrigações. Vai chegar daqui a pouco um momento em que você vai precisar resgatar recursos para pagar benefício, o recurso está preso. Isso não é gestão também. Então, a gente tem que ter esse cuidado com essa adequação. E o último é a transparência. Esse aqui eu acho que ele fala por si. A gente tem que ter interesse de divulgar o que a gente faz. O pessoal diz que o que é bonito é para ser mostrado. Se a gente está fazendo uma gestão bonita, por que não? Eu vou citar um outro caso aqui, que o pessoal, inclusive, está aqui, do RPPS de Ipojuca, até em Pernambuco também, que a gente, em 2020, a ABIPEM lançou aqui esse prêmio de investimentos. Foi a primeira edição. A entrega do prêmio, inclusive, foi em Fortaleza, no Congresso. Né? E aí, no dia lá, Ipojuca está lá, o Marcelo está ali e lembra disso, certamente, que a gente, na hora de receber o prêmio, estava o Marcelo e o Elton, que estão no Instituto até hoje, e aí a gente ficou em segundo lugar. Né? Eu falo a gente porque a gente fez um processo junto, são clientes nossos também há muitos anos. E aí, quando eles foram subir no palco para receber lá o prêmio como segundo lugar, a gente conversou no pé do palco assim, eu disse, no próximo ano a gente vai trabalhar para ser primeiro lugar. Vamos ver o que faltou, a gente vai trabalhar, a gente vai ser primeiro. Depois a gente foi. Nesses 4 anos, a gente foi 2 anos primeiro, 2 anos segundo. Vamos buscar o primeiro lugar de novo esse ano, né, Marcelo? O que eu quero trazer, por que eu estou falando esse caso? Porque uma das coisas que o prêmio exige, e a gente é entusiasta, quem é cliente da Lema sabe, a gente incentiva muito os RPPS a participarem do prêmio, não é o prêmio pelo prêmio. O prêmio deixou um legado no RPPS. E o Ipojuca Prev hoje tem um legado de transparência. A gente tem um prazo até abril para mandar a documentação para participar do prêmio, e a gente não manda um documento. A gente só manda link. Está tudo no site. O que vocês acham se amanhã muda a gestão, o Marcelo sai, o Elton sai, e entra alguém novo lá no RPPS? Vai dizer, vamos tirar esse site do ar? Ninguém vai fazer isso. Nem os servidores, nem os conselheiros vão aceitar isso.
É um legado, está lá, é a marca. Isso aqui ninguém tira, a gente vai daqui para frente. A gente não vai para trás, a gente vai refazer o site, a gente vai deixar ele com uma cara diferente, a gente vai mudar a cor, vai mudar a disposição do menu, mas a gente não vai tirar a coisa do ar mais. Então, a transparência é total. Todas as ações que a gente faz lá da consultoria, junto com a diretoria de investimentos, com o comitê, com o conselho, está tudo publicado. Ninguém esconde nada, pelo contrário. Faz questão de mostrar tudo. Porque a gente está fazendo a coisa certa. E a gente precisa mostrar. Então, esse princípio aqui, ele é básico da administração pública. É básico. O que a gente vai além do básico. E aí eu falei do prêmio, porque o prêmio vai além do básico. É o progestão, é a mesma coisa. A gente vai além do básico. Além do que a norma pede, a gente vai um pouco além. E quando a gente vai esse pouco além, a gente deixa o legado e mostra. Precisa mostrar mesmo. Tem que mostrar. Isso aqui é importante. E esse é o 7º princípio, poderia ser o primeiro, tão importante quanto os outros. Esses são os 7 princípios. E aí vocês, enquanto executores ou fiscalizadores da política de investimentos, eu pergunto, vocês conhecem esses princípios? Porque às vezes você diz o seguinte, a gente costuma lá no Ceará, não sei se isso tem em outras regiões do Brasil, a gente brinca com a expressão que o pessoal fala assim, tem, mas está faltando. Vai lá na mercearia do seu Zé lá comprar uma Coca-Cola, só tem uma Coca-Cola aí, tem, mas está faltando. Então não tem, né? Você conhece esses princípios aqui? Eu conheço, mas eu não lembro. Tem, mas está faltando. Não conhece. A gente precisa, de fato, refletir na execução ou na fiscalização se objetivamente o que aparentemente é subjetivo, se objetivamente a gente está seguindo isso ou não. E o exemplo do Tribunal de Contas de Pernambuco que eu dei aqui para vocês não é por outra coisa, não. É para vocês perceberem que uma coisa que é subjetiva rapidamente pode ser transformada em objetiva. Me traga a motivação dessa movimentação. Para fechar, eu queria dizer só para vocês o seguinte, isso tudo que eu falei aqui é só o inciso 1º, do parágrafo 1º, do artigo 1º da resolução. Tem muito mais coisa por aí. Muito obrigado, gente. Obrigado, Vitor. As garotas aqui do lado, né? Mas vamos abrir, pelo menos para 3 perguntas, se houver necessidade. Bom dia, bom dia. Eu gostaria de fazer, na verdade, 2 perguntas para o Vitor. Aqui é o Luiz, eu sou do RPPS de Jacareí. Tem 2 falas suas que me chamou um pouco a atenção e eu queria pedir uma opinião sua. A primeira foi em relação a títulos públicos, quando você falou que o RPPS se amarra até quando compra títulos até 2055, até 2060. Não existe a possibilidade, em algum momento, ao longo desse trajeto, de você conseguir vender esses títulos públicos caso você precise de liquidez? E a segunda questão é em relação à solvência, quando você falou de letras financeiras. Você deu até o exemplo de ficar em um banco só durante 10 anos. O meu ponto aqui, que eu gostaria de pedir sua opinião, é o seguinte. Você acredita o quão eficiente é uma estratégia de diversificação de credores de bancos? Você vai comprar letras financeiras de diversos bancos para mitigar o seu risco, quando a correlação entre os bancos são muito grande. Eu imagino, por exemplo, que se o Santander quebrar, todos os outros vão seguir uma linha. Assim. Então, quão eficiente é essa estratégia para um RPPS na hora de diversificar os bancos na relação dos ativos de letra financeira? Obrigado. Boas perguntas, Luiz. A primeira, há uma saída para título público, para venda. Tá? Assim, quando você compra um título público longo e opta por marcar na curva, você tem que assinar, atestar a capacidade financeira do RPPS de cumprir esse prazo e a sua intenção de carregar até o fim. Então, são 2 coisas. Né?
se o RPPS consegue carregar o título até aquele prazo e se a intenção da gestão é, de fato, levar até o fim. Aí você marca na curva. Isso não lhe obriga a ficar até o fim. Há uma saída anualmente, no fechamento do balanço, porque quando você faz a marcação na curva, você contabilmente separa o que é marcado a mercado, que são todos os fundos, do que é marcado na curva, que seria esse título, ou esses títulos. No fechamento do balanço, contabilmente, você pode trazer o que é marcado na curva para mercado. Então, há uma janela de saída anual, vamos dizer assim, para você trazer isso para mercado. A questão aí é que, se eu compro em 2050 e em 2030 eu quero sair, é como se eu tivesse a volatilidade represada durante esses 8 anos. A marcação desse título vai vir de uma vez. Pode ser para baixo, pode ser para cima. Se for para cima, ótimo. Se for para baixo, a gente vai ter que justificar. Inclusive, a portaria exige que você faça quais são os impactos atuariais e contábeis dessa troca de marcação. Então, percebo que, assim, objetivamente respondendo, tem a saída anual dessa forma, eu só preciso ter a segurança de que, de fato, qual o impacto que isso vai causar para que eu evite sair. Então, quem vai comprar na curva, comprar e marcar na curva, precisa realmente ter a intenção de levar até o fim. Esse é o ponto. Com relação à letra financeira, nós criamos lá na empresa uma regra entre S1, S2, S3 e o rating, para a gente definir o percentual máximo que cada instituição recebe. De forma que uma instituição que é S1 e AAA, que seria o melhor cenário possível, ela pode receber os 20% tranquilamente. A instituição na ponta inversa, que é S3 e é BBB, ela só pode receber cerca de 1% da aplicação. Isso foi uma regra criada, isso não está escrito na norma, isso é um controle interno nosso criado para aprovação de uma letra financeira. Portanto, se chegar um caso desse que eu citei sem citar aqui, a gente está falando de um caso desse. Você pegar 20% e comprar um S3 é complicado. Então, assim, de fato, há o risco, e eu nem chamaria o risco disso de correlação, porque eu entendo o teu ponto do efeito dominó que uma quebra de um banco grande poderia causar, mas, de fato, se o Santander, que você citou, o Bradesco ou o Itaú quebra, provavelmente ele puxa o sistema financeiro todo. Mas se um S2 menor, um S3 quebrar, ele possivelmente vai sozinho. Então, não precisa ter 20% lá. O fato é esse. Eu posso ter 20% em uma instituição só. Eu só preciso saber, de fato, a solvência dessa instituição, se eu tenho confiança nela ou não. Então, acho que o ponto é esse aí. Tá? Mais alguém? Então, como não temos mais perguntas, eu gostaria de uma salva de palmas para o Vitor e o Ciro. Tá? E voltamos depois do almoço. Um bom almoço a todos.